Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo esteja com todos nós. Ao meditarmos na leitura do Evangelho que acabamos de fazer, Lucas capítulo 5, versículos 1 a 11, destacando que Jesus entrou no barco. Imaginemos que o nosso planeta Terra, que é um pontinho no universo, seja um barco, e Jesus entrou nesse barco. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus, né, se fez homem e habitou entre nós, habita ainda entre nós, cheio de graça e de verdade. Jesus está nesse barco que chamamos de planeta Terra. E o que é que ele faz nesse barco? Temos aqui em nossa leitura, Lucas 5 a 11, explicação, ainda que resumida, sobre o que Jesus faz nesse barco. Ele está perto do mar da Galileia, lago melhor, um lago de mais ou menos 23 quilômetros de comprimento, por mais ou menos 13 de largura, um lago grande, por sinal. E este lago também é chamado de Lago de Genezaré, uma planície ao lado do lago. E nessa planície havia lá muitas cidades, 10 talvez, mais ou menos circundavam esse lago. Jesus andou por ali ensinando, fazendo sinais, e a multidão começou a perceber quem é Jesus, sua importância, seus sinais, seus milagres, e talvez mais importante que tudo isso, o seu ensino. As pessoas que ouviam o ensino de Jesus, conforme Mateus 7, versículos 28 e 29, essas pessoas ficavam maravilhadas e diziam: ele ensina de forma diferente, não como os escribas e fariseus. Então se reuniam onde Jesus estava, uma grande multidão, e imprensavam Jesus, apertavam Jesus, querendo ouvir o seu ensino, a mensagem a respeito de Deus. Essa multidão, Jesus vai dizer que era uma multidão é como ovelhas sem pastor, em Marcos 6, 34. Multidão sedenta, multidão que, ao ouvir Jesus, começaram a sentir o gosto daquilo que Jesus tinha a transmitir e queriam mais. Aqui como diz outro versículo, né? É preciso desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, como uma criancinha deseja o leite materno. Ouvir a doce mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é sem dúvida algo maravilhoso, algo que nós precisamos buscar, claro, com o poder do Espírito Santo em nós, com garra, com unhas e dentes. Tudo que podemos conseguir ou conquistar ou ouvir neste mundo pode ter o seu valor enquanto estamos aqui, mas sem o ensino do bom pastor, nada disso faz sentido e tudo isso fica por aqui mesmo. Quando Jesus então fala, as multidões o cercam e querem ouvi-lo cada vez mais.
E ele então sobe num barco, o barco de Simão, é o mesmo Pedro, no versículo 8 aqui da nossa leitura, ele é chamado de Simão Pedro, por isso nós sabemos que ele é o próprio Pedro. E Pedro tinha um barco, outros discípulos também tinham mais um barco, pelo menos 2 estavam lá, barcos aí de 12 metros, mais ou menos, de comprimento, 3 ou 4 de largura, não tão pequenos. Esses barcos eram, por assim dizer, de uma sociedade, um grupo de pescadores que pegavam peixe não só para comer, mas também para vender. Era um grupo de pessoas mais ou menos abastadas. Pedro, Tiago, João e mais alguns discípulos. Eram sócios dessa empresa pesqueira, vamos dizer assim. Então Jesus, sendo imprensado pela multidão, ele sobe num barco. Esse barco se torna um púlpito de onde ele prega, de onde ele ensina a multidão. Ele pode ver a multidão pode ver ele, e a multidão pode ouvi-lo também com mais tranquilidade. Jesus ensina a multidão. Nós sabemos que ele é profeta. Nós sabemos que ele continua ensinando, mesmo não podendo ser visto por nós. Ele está entre nós em espírito e em verdade, ou verdadeiramente ele está entre nós. E ele envia o Espírito Santo, que por sua vez treina pregadores desta palavra, que continuam ensinando. Jesus ensina através da igreja. Jesus ensina hoje através daqueles que ele pescou para ser aqueles que estamos no seu barco, que é conduzido por ele mesmo. Pescaria de homens é diferente. A pescaria que homens fazem é diferente da pescaria que Jesus faz. Homens vão no rio ou no mar pescar peixes e vão morrer. Os peixes que Jesus pega ou pesca através da sua igreja, através daqueles que já foram pescados, estes são pescados para a vida, não para morrer, mas para ter a verdadeira vida aqui e agora, e principalmente vida plena e eterna, pela graça do mesmo Senhor que ensina, que nos pesca pela graça dele. Jesus, o ensinador, Jesus, o pescador, que com o seu amor nos atrai para o seu barco, que é a igreja. Barco este que ele conduz. Ele está no controle. Ele é o timoneiro deste barco. E também neste barco, ele agora orienta os que estão viajando, ou estamos viajando, ou pescando. Ele orienta, capacita, fortalece, anima. É o que ele faz continua falando aqui de Simão, mas depois os outros discípulos entram também aqui na pescaria. Diz para Simão: vai para o fundo, lá, no lugar mais fundo no lago, e lance lá as redes. Pedro até reclama um pouco, né? Senhor, passamos a noite inteira lançando as redes e não pescamos nada. Ele poderia ter dito mais: olha, nós aqui somos pescadores, nós entendemos de pesca, não vale a pena ir lá de novo lançar as redes que já estavam sendo guardadas, limpadas ali. Mas Pedro, que tinha aqui no capítulo 4 mencionado, tinha visto a sua sogra ser curada pelo próprio Senhor Jesus. Ele ouve agora Jesus dizendo: vai lá no lugar mais fundo da lagoa e jogue de novo as redes. Então Pedro sabe que a palavra do Mestre é importante,
precisa ser ouvida, precisa ser levado a sério e também obedecida. Claro, acreditada. É o que Pedro faz. Não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes. Ele obedece e vai. E para sua surpresa, grande alegria, ele é abençoado. É uma grande pescaria. As redes quase se rebentaram, os barcos quase afundaram e eles ficaram admirados com aquela grande pesca. Tanto que Pedro sente que ele está na presença não de um profeta apenas, um homem, mas ele está na presença do Senhor, na presença do Messias, na presença daquele prometido no Antigo Testamento, na presença de Deus. Pedro está percebendo isso. E como Isaías, ele sente medo. Acreditavam que se enxergassem ou pudessem ver a Deus, eles iriam morrer. Então Pedro está temeroso, está com medo e diz para o Senhor, não em um tom assim de desprezo, mas em um tom de humildade: Senhor, sai da minha frente. Eu não sou digno de estar na tua presença. Eu sou um pecador, como disse Isaías, eu tenho lábios impuros, eu não posso estar na tua presença. E João Batista disse também, né? Eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das sandálias desse que é o Messias do prometido. Pedro sente-se pequeno, pecador, e acha que não pode ou não é digno de estar na presença de Jesus. Mas Jesus, que ama o pecador, ama Pedro, e depois traiu, né? Jesus novamente, e ele teve que confessar: Jesus, eu te amo, eu te amo. Mas ele pôde fazer isso porque ele viu o amor de Jesus. Ele pôde perceber que Jesus está ali, não para mandá-lo embora, retira-te de mim porque você é pecador, mas Jesus está ali para ensinar com palavras e gestos e atitudes. Pedro, eu quero que você pesque gente. Isso também é válido para os outros discípulos. Então Jesus vai dizer para Pedro: não tenha medo. Frase muito repetida por Jesus aqui no Novo Testamento. Não tenha medo, ó pequenino rebanho. Eu venci o mundo. E porque eu venci, vocês são vencedores. Impossível pescar gente. A pescaria que Pedro tinha feito ali, ou estava fazendo, demonstra isso de certa forma. Jesus disse para ele: vai lá no lugar bem fundo da lagoa pescar. Normal naquela lagoa é pegar peixes na beira da praia, onde tem mais alimento. A pescaria não se dava lá no fundo, onde tinha apenas areia, ou tem apenas areia, mas sim na beira da lagoa. E ainda mais uma pescaria de dia, de manhã. A pescaria era feita à noite. Então tudo parecia impossível, mas eles pegaram peixes sob a palavra do Senhor. Sob a palavra do Senhor que diz: agora vocês são pescadores de gente, ou eu vou treinar vocês para que pesquem gente. Por mais que pareça impossível para nós pescar gente, ou trazer mais pessoas para dentro do reino de Deus, sob a palavra do Senhor, nós lançamos as redes.
Ele disse: ide e fazer discípulos de todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura. Esta palavra queremos obedecer. Queremos obedecer porque Jesus nos pescou, nos agraciou com a salvação. Ele diz: ame o próximo como a si mesmo. Como é que eu amo o meu próximo se eu vejo ele indo para o inferno e não faço nada? Isso não seria amor. Mas, porque somos pescados por Cristo, para estar no seu barco, para sermos orientados por Ele, perdoados diariamente, e estamos indo para o céu, nós que fomos agraciados com seu grande amor, somos também convidados e enviados para pescar gente. Claro, cada um com seus dons, uns falando, outros agindo, outros cantando, outros ofertando, todos ofertando, enfim, de alguma forma nós podemos fazer alguma coisa para que mais pessoas possam perceber que Jesus continua ensinando, que Jesus continua amparando o seu povo de forma muito especial aqui neste mundo, povo que está alegre, povo que vive em paz, povo que ama o próximo e que também, com muito amor, louva a Deus e se dispõe nas mãos do próprio Senhor Deus, do próprio Senhor Jesus, para pescar gente. Ele nos enche de alegria, de paz, de força, nos capacite para fazermos exatamente aquilo que Ele quer, e o querer dele é o querer do seu povo. Amém.